Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Chega de Mimimi. E é claro, vou começar com uma frase incrível aí pra vocês. Mas antes de eu começar, já deixa um like aí, já faça seus comentários e também já passe esse vídeo aqui, essa live para outras pessoas para poderem assistir aqui, ver os nossos ensinamentos aqui, que você sabe que quando você vem pra cá, você aprende coisas valiosas. Eu sempre digo assim, que quem não vê o podcast, quem não tá na comunidade, tá deixando dinheiro na mesa, porque não tá aprendendo o essencial para poder fazer dinheiro aí no online, não é mesmo? Então, a nossa frase de hoje é: você é mais forte do que imagina e o mundo está esperando para ver isso. Muitas das vezes você fica muito paralisada, ou paralisado assim, nas questões que às vezes você não executa algo que você quer fazer, ou então, um exemplo, um vídeo que você queira fazer, ou então um curso que você queira ministrar ou fazer no digital, porque os outros estão falando alguma coisa para você, e aí você acaba se limitando, ou então falando assim que você não é capaz de fazer isso, que você não é capaz de executar, que você não tem muito conhecimento, que você precisa estudar mais. E não, quando você começa a colocar em prática isso, fazer um vídeo, fazer alguma coisa nesse sentido para o outro, você vai ver o quanto de conhecimento que você tem guardado dentro de você. E o mundo está esperando isso de você. Às vezes a gente retém muito conhecimento para nós e o outro está precisando desse conhecimento que você tem. Então, você precisa colocar essa força que você tem para fora, porque o mundo está precisando dessa autenticidade sua, né? Então aqui, hoje, a gente vai ensinar você a como estruturar essa questão, dessa força, para você colocar aí no digital, já que você não consegue colocar por medo, ou então não sabe uma estratégia melhor para poder fazer isso. E aí, eu vou começar falando aqui com o Gabriel, né? Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo ao podcast aí. Boa noite, Priscila. Boa noite você que está nos acompanhando ao vivo. Hoje nós estamos aqui com um modelo um pouco diferente, né? Sim. Então hoje nós vamos dedicar esse episódio para falarmos sobre a comunidade Chega de Mimimi e como ela pode, de fato, ajudar você a construir a sua estrutura online. Não é isso, Priscila? Sim, é isso. Como eu falei, o mundo está esperando você colocar aí para fora. E o online, ele faz toda a diferença para o seu negócio. Às vezes eu vejo muito empreendedores falando assim, por que eu vou aprender isso? Né? Mas isso faz diferença para o negócio, para você colocar o seu negócio no digital, estruturar, porque não é só você fazer um vídeo ou colocar um post lá. Tem toda uma estrutura, um processo para poder fazer acontecer isso. Né, Gabriel? É isso aí. Bom, para a gente poder iniciar, né, o nosso podcast, vamos manter aqui os quadros. Sim. E vai ser aqui uma entrevista mútua aqui, né? Então, certa hora eu vou fazer algumas perguntas para a Priscila vai fazer algumas perguntas para mim. Como que a estrutura do podcast ela está sendo montada, tá? Então, os criadores, né, co-produtor principal, sou eu e a Priscila Micolici, porém, em algumas áreas, tá, a qual nós não dominamos, porém faz parte dessa estrutura para que você possa estruturar a sua empresa, não só do mundo online, tá? Nós falamos do online para a gente poder, de fato, ali subnichar, tá, o nicho para poder ficar mais direcionado ao público. Porém, tem coisas, até como o Conrado Adolfo fala, Priscila, que ele não tem muito essa ideia do online e offline. Sim. Né? Então, para ele, acaba se conectando. Até porque, de fato, por quê? O online, a gente fala assim, marketing digital. Marketing é marketing, tá? Então, o digital é apenas um meio de comunicação a qual você vai atingir o seu público. Sim. Certo? Então, você pode atingir essas pessoas, seja ainda pela televisão, seja pelo jornal, por um panfleto, tá? Ou através das mídias digitais, ok? Qual que é a grande vantagem? A vantagem é o alcance que você consegue ter, né? Você publicando, seja ele orgânico ou com tráfego pago, certo? E o custo.
Porque imagina, hoje ainda está ali um comercial, por exemplo, na Rede Globo, que seja ali um patrocínio de 30 segundos, tá? Que você, por exemplo, for no horário nobre ali da novela das 8, Jornal Nacional, você vai gastar mais de 500 mil reais para você ter esse anúncio vinculado, Sim. né? Bom, isso daí é uma realidade que não faz sentido, né, para a maioria dos empreendedores do Brasil, certo? Agora, no mundo digital, como as redes sociais, seja no Facebook, Instagram, no próprio Google, tá? Essas mídias fizeram o quê? Elas deram a oportunidade de pequenos negócios conseguirem competir com grandes empresas. É claro, quando se depende apenas do orçamento, essas empresas elas vão ter uma vantagem, certo? Porém, o algoritmo ele é tão inteligente, de certa forma, que ele te dá a condição de você, tá? Um pequeno empresário aí investindo R$1.000, por exemplo, por mês, competir com uma empresa que está investindo ali 500 mil, 100 mil reais por mês, né? Ele vai alcançar mais pessoas? Vai. Mas você também vai ter um espaço e vai conseguir os seus clientes, tá? Então essa é a parte, né, digamos assim, principal do mundo digital, certo? Nós temos 2 quadros, que é o verdade ou mito, né, em poucas palavras. Quer começar, Priscila? Quer que começa? Eu vou começar Você porque... vai começar, no verdade, sabe por que eu vou começar? Porque é o início do nosso processo lá da comunidade Chega de Mimimi. Certo. Né? Então, ele que começa, né, falando sobre a questão que eu vou trazer aqui para vocês, que é muito importante. E também, você colocou bem interessante, assim, que o online, ele se mistura com o offline. Porque a gente que tem essa mistura, assim, dos dois, né? E aí, começando com a pergunta, só grandes marcas... a gente tá falando muito de registro de marca lá, sim, né? Que é muito importante. E eu vejo muitas pessoas assim, registro de marca desde quando eu tive meu CNPJ, é algo que eu ouço, é o que eu mais ouço a questão de registro de marca. E o que eu mais vejo é a pessoa negligenciar a questão do registro de marca, né? E você fala muito bem sobre a questão do registro de marca lá na nossa comunidade. Tanto que lá na nossa comunidade tem um curso praticamente que o Gabriel fez. Parecia que estava já pronto ali. Ele só executou, ele fez um curso assim que eu falei assim, gente, isso aqui a gente aprende a fazer a marca assim, né? Mas como eu vejo muitas essas pessoas não sabendo a gravidade, né, a seriedade da questão da marca, só grandes marcas precisam registrar a sua marca, verdade ou mito? É mito, né? Completamente mito. Existe uma frase, né, dentro desse mercado que é assim: marca sem registro é marca sem dono. Sim. Certo? Então, ou seja, se você não registrou a sua marca, você não é dono dela. Você está usando a sua marca de uma forma indevida, né? Então, ou seja, de uma forma real. Então, se a gente pegar lá o exemplo do Chega de Mimimi, né? Então, a gente poderia simplesmente estar colocando aqui, olha, Chega de Mimimi, né? Ou Agência Patos. A gente poderia usar essas marcas, seja no podcast, chega na agência, a vida inteira e nunca dá problema. Uhum. Que acontece, tem pessoas aí que criaram empresas, não registraram a sua marca, já faleceu, né? Às vezes um filho, um parente continua a empresa ou deixa a empresa, fecha a empresa, né? Sem registrar a marca. Pode acontecer? Pode. Tá certo? Não tá certo. É na sorte, né? É sorte. Entendeu? Vai ser na sorte. Então, e existe uma grande diferença, por quê? Geralmente o pessoal fala assim, eu já tenho um @ do Instagram. Não protege sua marca. @ do Instagram não garante, marca, né? Então, ou seja, tanto que você consegue fazer uma variação. Exemplo, se vocês olharem lá, eu ainda não entrei nessa parte porque assim, a vida é corrida e eu não registrei a marca. Pode ser que daqui para frente, daqui a algum tempo, a gente comece a movimentar. Então, se você tem uma marca próxima, tá, do Chega de Mimimi, e está usando, eu recomendo você a parar de usar, né? Inclusive, eu achei um canal no YouTube, foi a única pessoa que eu entrei em contato, porque no Instagram tem. Aí, quando eu fui utilizar o nome que eu fui criar, eu vi que já tinha outro Chega de Mimimi, tá? E quando eu falo de variação talvez você encontre lá só Chega de Mimimi no Instagram. Sim. Você vai encontrar. Eu não consegui registrar Chega de Mimimi no Instagram, o meu @, porque já tinha. Sim. Então acho que é por isso que às vezes as pessoas falam, não, eu já coloquei meu @, tá seguro. Isso. Né? Não. Aí você vai achar lá, Chega de Mimimi, ponto alguma coisa. Né? Então o nosso tá Chega de Mimimi, ponto oficial.
né? Então, ainda bem não tinha oficial, né? Então, eu já vou colocar o ponto oficial quando eu tinha entrado no processo. Não me preocupei ainda em ir lá mandar mensagem pessoal para ver quem está usando. Essa daí não foi minha intenção. A minha intenção, de fato, é reter o nome da marca. Eu sei que eu estou autorizado pelo INPE, que é o órgão responsável, tá? A NPI, para poder fazer o registro de marca no Brasil, ok? De uma forma comercial. Então, quando você abre uma empresa, Priscila, que você escolhe o seu CNPJ, vai lá falar com o contador, aí existe o registro na junta comercial. Sim. Porque também tem que estar liberado. Porque às vezes o que acontece? O registro de marca, ele precisa encaminhar junto com a abertura do CNPJ. Ah, é? Por quê? Porque você pode escolher um nome de uma empresa, abrir o CNPJ, tá ok na junta comercial, mas na área comercial, que é o INPE, que é responsável, já tem alguém utilizando. Nossa. Certo? Por quê? A marca comercial do INPE, ela não precisa ser a razão social. Ela pode ser um nome fantasia. Geralmente, a razão social, o nome às vezes é um pouco estranho e as pessoas não olham. Então, aí se usa o quê? O nome fantasia. Certo? Tanto que acho que teve alteração em relação ao MEI, porque normalmente quando você abre o MEI, o nome da sua razão social é o seu próprio nome, seguido do CPF. Sim. Né? Então, eu lembro que teve uma atualização que os novos MEIs e quem já era MEI pode pedir, tá? Eu não vou dar 100% de certeza aqui, mas dá uma pesquisada aí no Google, tá? Eu vi que estava em trâmite essa atualização. Se você tem um MEI, tá? Então você vai ver lá que está o seu nome completo, seguido do seu CPF. E isso é muito ruim, porque você está dando o seu nome exposto, porque o seu cartão CNPJ ele é dado público, qualquer pessoa pode ter o acesso. Então a pessoa já tem o seu nome, o CPF. Ele tem o seu CPF, ele tem o seu endereço que você abriu, ele tem seu e-mail, ele tem o seu número de telefone, que é o que aparece. Então, ou seja, para um golpista fazer alguma fraude, alguma coisa assim, é muito mais fácil. Ele já tem, né, todas as informações, né? Ele não vai ter ali, talvez, o acesso ao seu e-mail, mas aí ele pode tentar hackear e conseguir acesso ao seu e-mail. Ele pode hackear o WhatsApp e receber uma verificação através do WhatsApp, como acontece, entendeu? Então, eu vi que a Justiça ela tinha feito ali uma atualização que seria possível você solicitar a retirada do seu CPF da razão social do MEI. Ah, legal. Tá? Os próximos, os novos MEIs já não iam aparecer com o CPF. Tá? E você tem a opção de fazer o quê? Escolher o nome fantasia. Tanto como eu abri o CNPJ com a Patos, então era MEI, né? Primeiramente abri como MEI, então estava o meu nome, seguido do meu CPF, e no nome fantasia, aí sim eu coloquei a agência Patos, certo? Então, a mesma coisa. Hoje, a agência já não é mais MEI, né? A gente alterou por conta do faturamento, graças a Deus. Graças a Deus, né? E fica de olho, né? Isso aí é uma das coisas que a gente vai falar. Então, o que acontece? Hoje é a agência Patos Tecnologia em Mídias. Sim. Tá? E só que o nome fantasia é a agência Patos. Okay? Então, você pode conseguir fazer o seu CNPJ, registrar na junta comercial, tá? Mas na hora que for registrar no INPE, ter alguém já utilizando. Nossa. Ou pode vice-versa. Você teve ali, né? Poxa, eu descobri o nome, vou começar ali a pesquisar, vai lá no INPE, não tem, faz o registro da sua marca. Aí quando você chega na junta comercial para abrir o seu CNPJ, já tem uma empresa e você não pode. Você vai ter que fazer uma outra razão social. Tá? Sim. Tanto que quando o contador, você vai abrir a empresa, o contador geralmente ele pede ali uns 3 nomes ali opcional. Sim. Fala, me dá 3 opções aí. Porque a gente vai tentar a primeira, se não conseguir, a gente não precisa ficar te ligando e já tenta a segunda opção para não atrasar o processo. Tá? Então, é muito importante, porque a marca não é sua. O que pode acontecer? Se você acessar a agência Patos lá no Instagram e até a comunidade Chega de Mim, eu fiz logo no início a semana do registro de marca, tá? E vai ter algumas orientações ali e alguns casos reais, porque mesmo eu já trabalhando com marketing há um bom tempo, eu não fazia parte desse mundo do registro de marca, tá? E aí você nem faz noção. Pra você ter uma ideia, é uma média mais ou menos de 300 mil empresas que registram uma marca no Brasil por ano. Então, muitas empresas. Então, quando você pensa em escolher o nome, já tem muito nome registrado. Tem muita gente usando o nome, já né? Tem nome, e já registrado, né? Sim. Já com o processo ali em andamento, tá? Então, como é que funciona?
E o interessante, eu não sei se eu conto esse segredo aqui, eu vou deixar para a comunidade. Tem um ouro aqui que eu não vou contar não, tá? Não vou contar esse ouro não. Não deu ouro aqui, pessoal. Esse não vou contar não. Se você entrar na comunidade, você vai saber sobre isso. Porém, uma das objeções que as pessoas têm em relação à marca, que eu encontrei, né, vendendo produto, que a gente começou a vender esse serviço na Agência Patos, tá? Inclusive, se você precisar, só procurar nós na Agência Patos que a gente vai ter o maior prazer, tá, para poder conseguir estar te auxiliando nesse processo. Foram o quê? O valor, né? Então talvez se você já pesquisou, você vai ver que o pessoal fala que é muito caro registrar uma marca. E a questão do apego emocional com o nome. Sim, verdade. Na hora de falar assim, vamos fazer a consulta, tá? Aí a gente vai fazer a consulta e eu vou falar para ele, putz, esse nome já tem alguém usando. Não tem alguém usando esse nome 100% igual, mas está muito próximo. Pode dar problema. Tá? Aí a pessoa fala, já tem 10 anos que eu estou usando, já tem 5 anos e tudo mais, então deixa quieto. Sim. Aí ela desiste de registrar, assume o risco. Né? Então, só vou dar um exemplo aqui, né? A Sodier Doces. Sim. A Sodier, se não me engano, foram um pouquinho mais de 3 milhões de reais que a Sodier teve que gastar para poder reajustar a marca dela, porque antigamente era Sensação. E Sensação era o nome do chocolate da Nestlé. Nossa! Entendeu? Então, quando houve um processo judicial que ela tinha que trocar todas as fachadas, e a Sodier já era, né, que era a Sensação antigamente, sim, já era franquia, como que ela ia chegar para o franqueado e falar para ele, olha, agora você vai ter que gastar aí, dependendo da unidade, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para trocar a fachada, para poder trocar todas as escritas dentro da loja, para trocar o uniforme dos colaboradores, entendeu? Então ela, né, e muito parabéns para ela, né, um exemplo, né, de profissional ali, ela arcou com todos os custos, mas assim... Até dos franqueados, né? Então, assim, graças a Deus, ela, né, conseguiu um caixa, né, se responsabilizou. Agora, imagina você, tá, que tem um restaurante, quer dizer, você tem lá o uniforme, tem restaurante que manda fazer a marca no cardápio, no cardápio, no guardanapo, no prato, sim, entendeu? Fora que também, o aplicativo também, né, que fazem, então o site mesmo para poder fazer o pedido, imagina, tem que mudar toda a estrutura, então, ou seja, aí as pessoas já começaram a conhecer você para aquele nome, aí de repente sim, você recebe uma notificação judicial que antigamente você tinha um período e não tinha problema, então você recebe a notificação para você mudar toda a sua comunicação visual. Hoje, essa empresa já pode receber uma notificação já com os valores de indenização. Nossa, direto. Já é assim? Já, entendeu? Direto. Tá? Então, imagine você recebendo essa notificação, tendo que trocar toda a sua comunicação visual, às vezes frota de carro, tem empresas que têm frota de carro. Imagine toda a estrutura de... não é um filme, assim, o adesivo do carro inteiro. Tudo. Com o nome, e aí você tem que tirar tudo. Tudo. Então, assim, quando é só tirar e tá tudo ok... Não é só tirar. Não é só tirar. Por que pode acontecer? Pode acontecer de ter que pagar uma indenização, que é até 5% do faturamento dos últimos 5 anos que essa empresa teve. Nossa. Seja por conta de uma marca principal, ou seja por conta de um produto. Tá? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu já registrei a minha marca. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, da L'Oréal. A L'Oréal é uma marca registrada, sim, mas ela tem a linha L'Oréal Paris. Sim. Ela tem acho que é Elselvi também, não, uma segunda linha ou outra marca, não lembro. Não estou muito por dentro, tá? Mas vamos colocar assim, toda linha de produto que você fizer da sua marca, você precisa fazer o registro. Que toda a própria Nestlé, que a gente falou, a Sensação era da Nestlé. Sim. Mas tem a Nestlé, que é a empresa indústria, tem a Sensação, que é a marca daquele chocolate. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o Choquito. O Choquito. Entendeu? Então, todos esses cada produto tem que ser registrado. Registrar a marca. Então, se você pegar um bombom, uma caixa de bombom, toda aquela caixa de bombom... Todos aqueles produtos têm um registro específico. Tá? E por que isso? Porque, vamos lá... tem lá o chocolatinho Sensação. Sim. Eu gostava muito de Sensação, que o Sensação é aquele chocolatinho que tem um recheio dentro, né, um líquidozinho de morango. E todo mundo gosta do Sensação do chocolate. Eu posso fazer o quê? Eu crio um outro chocolate e coloco o nome também de Sensação. E começo a divulgar. Então, ou seja, isso vai dar conflito
Sim. para o consumidor final, tá? Então, por isso que precisa, tá? Então, respondendo aqui, é mito, não é só empresa grandes, tá? Que precisa registrar sua marca. Não é só empresa grandes que tem processo de registro de marca, tá? E tem toda essa preocupação. Então, se você tem, seja um produto, você que trabalha com infoproduto, seu curso, eu vejo um monte de pessoas aí, produtores, infoprodutor, né? Que cria o seu curso, que cria o seu e-book. Sabe que o e-book tem que ser registrado? Tem que ser? Tem que ser registrado o e-book. Então você vai lá e faz um e-book, cuidados para o seu pet. É o seu e-book. Você tem que registrar a sua marca. Entendeu? Por quê? Lembra que quando nós falamos em relação ao marketing, depois nós vamos falar em relação à palavra-chave, à busca no Google, a ranqueamento. Entendeu? Então você gasta uma grana considerável no seu marketing. Você investe em um profissional para fazer o SEO. Sim. Para ajustar o mecanismo de busca na internet, seja no Google, qualquer mecanismo de busca, certo? Para fazer o que lá? Cuidados especiais para o pet. Esse é seu curso, esse é seu e-book. Então você imagina o quê? Você quer que quando uma pessoa procure cuidados especiais para pet, é o seu produto que apareça. Você está pagando por isso. Sim. Aí eu tô vendo que seu produto tem... Eu vou lá no Google e coloco, caramba, cuidados especiais para pet, tem mais de 10 mil buscas por mês. Uhum. Coisa que você construiu com a sua divulgação, com o seu conteúdo ao longo do tempo. Sim. Eu vou lá e crio outro igual. Você entende? Do nada. Na hora que a pessoa buscar cuidados para pet especial, ela vai encontrar o meu e o seu. Certo? Sim. Mas você já pagou e já fez todo o trabalho de ranquear essa palavra dentro do Google e nos buscadores de pesquisa. Sim. Você quer ver então, ou seja, você precisa registrar sua marca para você conseguir proteger. Tanto que tem afiliado que ele permite o tráfego pago, mas ele não permite, por exemplo, no Google para aquela palavra. Sim. Porque vai falar, poxa, você é louco, eu já estou investindo, eu estou gastando, aí a pessoa vai buscar, vai aparecer o seu e eu vou... Não faz sentido. Tá? Então, ou seja, gente, não existe almoço grátis, tá? Então, ou seja, aqui é só um podcast para falar sobre isso, né? Já falei bastante, mas porque de fato isso é importante, porque pensa bem, quando a pessoa vem me procurar, o que foi que aconteceu com a gente na agência, que foi quando eu fui despertar para esse mercado, nós fomos fazer o marketing com um cliente e ele atendia todo o Brasil. E tá rolando campanha, tá entrando lead, tá tudo na maravilha, tava, redondo, tudo bonitinho. De repente, chega um lead. Só que ao invés de comprar um produto, é um lead falando, ei, essa marca é minha, que vocês estão usando. Imagina o choque. Entendeu? Então faz o quê? Para a campanha, muda toda a comunicação visual, muda logo, muda Instagram, muda TikTok. No caso dele, ainda bem que o produto dele era focado para o digital, então não tinha fachada, não tinha uniforme, senão o prejuízo era muito maior. Sim. Tá? Então por isso que eu falo que é muito importante. Você quer fazer tráfego pago? Vai gastar dinheiro, tá, com isso? Registre sua marca. Por quê? Porque você pode fazer um investimento lá no primeiro mês, no primeiro ano, no segundo ano de 10 mil, 15 mil, 50 mil, daqui a pouco você investiu ali 100 mil reais, alcançou aí mais de 1 milhão de pessoas, seu produto está vendendo, todo mundo te conhece pelaquela marca, aí de repente vem um processo. Você tem que mudar tudo e ainda tem que pagar. Tá? Então acessa lá o chegademimi.oficial ou o Instagram da Agência Patos, você vai ver uma jogada de marketing que deu errada, várias. Uhum. Exemplo da Taipava. A Brahma, a latinha da Brahma é vermelha. Sim. A Taipava é branca, né? Clarinha, né? Aí a Taipava lançou uma série especial com uma latinha vermelha. O que acontece quando o consumidor vai lá no freezer pegar, ele acha que é Brahma. Entendeu? O que a Brahma fez? Entrou com uma ação social. O que a Itaipava teve que fazer? Paga uma indenização e ela tinha 30 dias para retirar todas as latas vermelhas com Itaipava de todas as lojas. Nossa, imagina o prejuízo se tirar todas as latinhas. Ou seja, você vai perder todo o conteúdo dentro, a cerveja abriu, já era. Ou seja, perdeu todo o processo, né, e o investimento de produção. Sim. Né? E fica um pouco mal vista no mercado, acredito. Foi uma tacada ali muito arriscada, mas eu acredito que falta um pouco de profissionalismo. Uma empresa estruturada, né? Tipo, não tem ninguém para avisar. Alguém teve uma ideia, ou seja, foi aprovado por uma diretoria. Arriscaram. Talvez também uma ação de marketing, né? Porque gerou polêmica. Sim. Talvez vale o preço. Sim.
Não sei, cada um na sua estratégia. Então, ou seja, se você não tem grana para poder pagar um processo, evite, né? Então, ou seja, às vezes ali que você pague R$2.000, tá? E se você falar que você ouviu aqui no podcast, né, sobre o registro de marca, tá? Sobre o Chega de Mimimi, você vai ter um desconto especial lá na agência Patos para a gente poder registrar a sua marca, tá? Porém, se você entrar na comunidade, tá? Na comunidade, é bem provável que você consiga fazer o seu registro de marca sozinho. Tá? Inclusive, pode se tornar uma profissão. Verdade. Você pode começar a trabalhar fazendo esse serviço, né, para outras empresas. Sim. Se você entrar dentro da comunidade, tenha certeza que você vai ter essa possibilidade lá. Ó, Olha quase aí. falei a dica. Ó. Ia falar mais, mas eu não vou falar. Nossa, pra você ver, a oportunidade aí, não só de você registrar sua marca, mas também aprender. Eu falei pra você que lá dentro, o curso lá, é um curso, eu falei que é um curso dentro do curso, que ele tá dando um curso lá de registro de marca muito aprofundado. Várias dicas, assim, de ouro, se você estiver lá na comunidade. E você viu o quanto é importante você registrar sua marca. Não é uma coisa de brincadeira. As pessoas falam assim, as pessoas às vezes preferem pagar algo muito maior do que investir no registro de marca. E aí, depois o prejuízo é muito maior. Muito maior. Porque assim, por mais que você pague ali, o que fica caro, gente, é dependendo do seu segmento. Porque tem empresas, às vezes, que precisa registrar em 2, 3, 4 classes diferentes. E você precisa pagar por cada classe é um processo. Sim. Então, por isso que às vezes fica caro. Talvez a sua empresa só precisa de 1 ou 2 classes. Não vai ficar tão alto o valor. E o registro é por 10 anos, gente. Poxa, você investir um valor, não é pagar, tá? Investir um valor. Né? Adquirir a sua marca, né? O direito de uso da sua marca. Você vai faturar com ela, você está ganhando, não é um hobby, é um uso comercial. Sim. Certo? Então, você vai investir ali R$1.500, R$2.000 por 10 anos. Dilui isso por mês, quanto é que fica? Sim. Entende? Então, não faz sentido. Tá? Bom, dando continuidade aqui, eu falei um pouquinho, mas é de fato que é muito importante. Por quê? Sim. Porque o pessoal vai lá procurar agência. Você faz gestão de tráfego? Faço. Eu vou ver a marca não está registrada. Aí eu vou falar, desculpa, eu não vou fazer. Porque para uma campanha que vai rodar... Porque não faz sentido. Né? Priscila, agora vamos lá. Vou fazer uma perguntinha, porque a Priscila... ela dentro da comunidade, ela vai falar e vai ensinar muito sobre IA, sobre tecnologia. Priscila ama isso, né, Priscila? Eu amo, eu tô gravando, eu tô gravando lá um videozinho pra comunidade, na verdade 2 de IA, assim, de você fazer imagens. Incrível, sim. Só que hoje eu não fiz, porque eu tava lá com a impressora 3D, né? É novidade, né? Novidade, tá chegando a impressora 3D que vai ter uns negócios muito bacanas e a gente vai sortear algumas coisas aqui, né, Pri? Gente, tem tanta incrível. Coisa legal, não é só sorteio, mas também um leilão que a gente vai fazer também, vai ter tanta coisa legal, ó. Fique ligado aí. Sabe o que eu sinto muito, Priscila? Porque assim, eu incentivo você a fazer isso, tá? Priscila foi uma bênção de Deus ter aparecido na minha vida ali. Porque são coisas que, de fato, sozinho a gente não... Você pode, como você sozinho, você pode ir rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe, né? Graças a Deus, já eu vou colocar aí uns últimos 5 anos, né? Deus, ele conseguiu abrir a minha mente, né? E muito pelas pessoas ao qual eu tenho me conectado. Eu era contra e não acreditava com aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você anda, não é? E eu consegui ver isso de fato na realidade, né? E mudei meu comportamento, a minha razão completamente isso. E de fato você se você analisar. Hoje, se colocar assim, hoje eu já tenho um pouco da Priscila em mim, eu sei que a Priscila tem um pouco meu nela já. Sim. E a gente, você entendeu? Você vai se tornando dentro dessa parte. E nos últimos 5 anos, minha vida, graças a Deus, tem evoluído muito. Mas assim, se eu parar 2025, quando a gente fala assim, ó, esse ano vai ser um ano diferente. Sim. Não é? Então, 2025, de fato, esse Sim. daí, assim, se Deus abriu as portas, gente, ninguém vai segurar a gente não. Ninguém me segura agora. A gente vai embora. Então, falando aqui, e não tem como fugir da tecnologia, né, Pri? Não. Aí a pergunta é, verdade ou mito que a tecnologia não influencia o resultado de uma empresa? E antes de você responder, eu vou falar o porquê rapidinho. Porque esses dias eu fui tirar a cópia de uma chave, e era um senhorzinho japonês.
E ele teve uma experiência muito ruim há muitos anos atrás, porque ele ainda falou que era quando a carteirinha escolar, as pessoas tinham uma carteirinha escolar com foto e servia de documento. Era muito tempo isso aí, viu? Nossa, tem muito anos. Quando, nessa época que a carteirinha escolar servia como documento, nem foi ele, uma amiga dele... Amiga da amiga. Né? Levou um golpe. Por conta de um cheque. Ou seja, um meio de pagamento fora a espécie em dinheiro. Esse homem se traumatizou tanto que ele não tem conta corrente no banco. Esse homem não tem Pix. Ele não aceita cartão. Ele só aceita dinheiro. Ele deve ter alguma outra fonte de renda, não é possível. Porque não sei quanto ganha um chaveiro. Né? Ele está aqui no centro de Guarulhos. Mas eu fui por 2 vezes lá. Sem dinheiro você não faz chave. Você tá entendendo? Então, mas de uma forma ou outra ele está conseguindo viver lá. Não sei se ele tem outra fonte de renda, né? Mas a tecnologia influencia ou não influencia nos mundos de hoje o resultado de uma empresa, Priscila? Influencia sim, né? Vou dar um exemplo meu aqui. Se eu fosse desse chaveiro, eu não ia fechar com ele. Porque faz muito tempo que eu não pego um dinheiro em espécie. Porque eu só trabalho com Pix e no débito, no cartão, né? No crédito, essas coisas assim. Né? Influencia sim. Porque, assim, a gente vive numa sociedade contemporânea, assim, que vai mudando conforme, né? Eu falo assim, que a gente está ainda na Revolução Industrial. A gente está vivendo ainda a mudança. Então, se você não muda conforme o mundo vai mudando, você vai ficando obsoleto para trás. Aí, esse chaveiro aí, ele tá para trás. Ele foi traumatizado, não elaborou o seu trauma ali e tá vivendo nesse trauma aí. Ele tá ali, ele tá no seu dia a dia revivendo esse trauma aí. E ele tá deixando de faturar muito, porque ser um chaveiro, na verdade, não só ser um chaveiro, mas ser um comerciante dentro do centro de Guarulhos, você está muito privilegiado. Você já está num lugar privilegiado. E aí você não aceitar outros métodos de pagamento, você está deixando dinheiro para trás. Porque muitas pessoas não vão fechar justamente porque não usa. Não é nem porque não quer, porque não tem. Não é porque não quer, é porque não tem. Eu mesmo não fechei a chave com ele na primeira vez. Na segunda, ele estava mais próximo ali, eu precisava. Aí eu tive que fazer toda a dor de cabeça de arrumar dinheiro. Imagina, R$10 para poder fazer a chave. Porque hoje é o transtorno de você achar o dinheiro em espécie. Você tem que sacar no caixa. Ou então, se não tem um caixa perto, você tem que fazer toda uma movimentação para você ter. Então, você tem que ir mudando conforme vai acontecendo. Então, a tecnologia, sim, ela interfere muito no seu processo de venda, de você fechar, de você crescer no seu negócio. Faz muita diferença, sim. E fora que, que nem lá perto de casa também tem um cara lá que vende alface, assim, verduras, assim, essas coisas. Ele também não aceita. E dele é fresquinho. Aí eu prefiro comprar no mercado do que dele, porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho um dinheiro em espécie pra poder dar pra ele. É aquela situação, né? E isso abre mais a nossa mente pra gente pensar assim. Não é porque você tá tendo um resultado X que você não pode dobrar esse resultado. Exatamente. Não é? É como a questão da marca. Não é porque você está usando a marca e você não recebeu um processo ainda que você não pode receber. Entendeu? Então, ou seja, não acompanhar a tecnologia é muito complicado, né? E fala para nós um pouquinho, Priscila, como que nós vamos usar da tecnologia dentro da comunidade para poder ajudar os empreendedores? Como a gente vai ajudar? Primeira coisa, estruturando seu negócio com a questão da marca, porque isso é importante, porque é a sua identidade ali, né? A sua marca você precisa proteger. Vamos ajudar você a ter essa mentalidade. Aquela pessoa ali, ela precisa de estar nessa mentalidade empreendedora ali também. Senão você vai fazer igual os nossos convidados. Você vai responder as coisas antes de eu perguntar, que é ao vivo. Calma, tecnologia. Que eu tô dando passo a passo aqui, né? A gente ali vai ensinar você a como editar os vídeos, né? A você se estruturar ali no digital. De uma forma muito leve, tranquila, aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, isso vai te ajudar bastante a você ter uma comunicação assertiva com o seu cliente.
Então, todos esses movimentos que lá dentro da comunidade tem, vai te ajudar a você a ficar alinhado aí com a tecnologia. Porque muitas pessoas que falam assim, eu não sei mexer no Canva, não sei mexer no CapCut, não sei mexer no... não sei fazer uma estrutura. Lá dentro a gente vai ensinar você aquilo que a gente faz no dia a dia. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente vai dar ali para você, mostrando para você a vida como ela é. Então ali você vai entender como que funciona a tecnologia. Eu vejo que as pessoas, eu falo assim que é o dinossauro tecnológico, né? Que as pessoas têm medo da tecnologia ainda. Elas não sabem como mexer. Eu lembro de um evento que eu fui, que a pessoa falou assim, ó, Pri, eu não sei mexer no Instagram, não sei como postar um vídeo no Instagram. Eu tenho uma pessoa, uma social media que faz, só que eu mandei mensagem para ela não tá com tempo agora. Eu tô aqui no evento, eu quero tirar uma foto com vocês assim, eu quero só postar uns stories. E não sabia fazer. E não sabia fazer uns stories, tem gente que não sabe fazer. Então, assim, a gente que vive com a tecnologia ali do dia a dia, pra gente é fácil. Mas quando a gente sai pra fora, a gente vê no dia a dia, tem gente que não sabe postar um vídeo. Tem gente que não sabe postar uns stories, tem gente que não sabe fazer isso. Então eu fui ali, ensinei, ela ficou com tanta felicidade de ter feito isso, que ela falou assim, foi a primeira vez que eu postei algo que eu fiz aqui no meu Instagram. Né? Então vai te dar essa possibilidade de você fazer. Tem pessoas que a gente pegou esses dias aí, que tava fazendo e-book. Fez o e-book ali, todo do jeito mesmo, mas a gente foi lá com toda a nossa experiência e arrumamos ali o e-book. Então, toda essa questão, pequenas coisas, vai te ajudar a você aprender a como utilizar bem essa tecnologia. Porque falta isso. A tecnologia está aí para todos. Falta você se utilizar bem dela. Aprender a utilizar isso para fazer o seu negócio alavancar, colocar a sua informação no mundo. Então, são essas pequenas coisas, assim. E não ter o medo, né? E não ter medo. Porque, veja bem, a gente pensa assim, e a gente que mexe, né, constantemente em relação à tecnologia, com marketing e tudo mais, eu vou ser sincero, é impossível acompanhar. Tá? Impossível. Não tenha medo, vergonha. Não é porque a gente tem agência que eu trabalho com marketing que eu sei tudo. Tá? E que a gente vai saber. É por isso que tem uma equipe lá, cada um especializado na sua área, não é? Mas não tem como vencer, certo? E eu não... Agora, uma coisa tem aquela questão, né? Você não precisa ter, né, o saber, só precisa ter o telefone de quem sabe, né? Você já ouviu falar? Exatamente. Você precisa ter contatos. Gente, você tem uma lista de contatos. Né? E não ter medo, né? Uma coisa bacana também essa semana, que eu achei legal, foi o quê? A Priscila é network puro, né? Priscila é conexão com as pessoas. E ela estava fazendo uma live, né, com o pessoal lá de Portugal. Eu achei muito bacana que ela estava ensinando as meninas a se afiliar, né, em um produto, né, que vai ter um evento em Portugal, não é isso? Vai ter um evento em Portugal no E aí o pessoal estava com dificuldade para poder se afiliar. Aí a Priscila fez uma live lá ajudando as meninas a se afiliar. E isso é muito bacana, né? Então, essa que é a nossa energia, a nossa proposta. Sim. Né? Então, não tenha medo. Só que não deixa de procurar. Eu não sei o que vocês fazem, mas assim, eu pelo menos em torno mais ou menos aí de meia hora, 1 hora por dia, eu fico navegando no TikTok, no Instagram, tá? Nas mídias sociais, só que não como um consumidor, sabe? Não tô cansado, vou ficar aqui rolando. O nosso olhar profissional tem que ser crítico. Sim. Quando você acessa o seu Instagram, quando você acessa o seu TikTok, seja lá qual for a rede social, o YouTube, você precisa analisar tudo, entendeu? Veja como de fato é um empreendedor. Olha como é que tá a thumbnail, as capas lá do YouTube. Veja quais que são as transições que o pessoal está fazendo nos vídeos, né? Vê quais que são as tendências do corte. Os cortes, eles foram, antigamente, o corte de tela cheia. Aí, de repente, alguém viu e teve a ideia de colocar o corte com a tela metade e um vídeo satisfatório embaixo, né? Pra mim, faz um mal danado isso aí pra mim, tá, gente? Porque você tá vendo duas informações ao mesmo tempo. Ali. A ansiedade fica, ó. Mas não importa, se entendeu que aquilo prende atenção. E se o seu jogo é prender a atenção do usuário,
que você tem que utilize. colocar. Mas daqui a pouco você está fazendo aquilo e aquilo já não está funcionando mais. Agora tem uma outra questão. O pessoal coloca a legenda. Descobriu que a legenda é interessante para a pessoa que está em lugares que ela não consegue ouvir o áudio, mas ela consegue assistir o vídeo, ler e acompanhar o que está acontecendo. Aí agora não é só mais a legenda, é legenda dinâmica, porque tem cores assim que bate em cada ponto ali. Então, mas como que... isso não é só no curso que você vai aprender. Isso você vê no dia a dia, que é o que está funcionando. Né? É você acessando as suas redes sociais, a tecnologia. Poxa, viu aquilo lá, achou interessante, faz sentido para o seu negócio? Procure alguém, procure um lugar, alguma pessoa para poder te orientar, mas aí vai procurar um curso, você já sabe aquilo que você precisa. Né? E tem dúvida, vem para a comunidade Chega de Mimimi. Com certeza. Eu acho que vem para a comunidade. É uma coisa que eu coloquei lá nos stories da comunidade Chega de Mimimi hoje, que eu falei um pouco sobre a nossa história, e eu vou pegar para poder conversar mais para vocês lá, ficarem mais perto de vocês. E eu falei lá assim que todo empresário deveria fazer, porque ele precisa entender como que funciona, porque não tem como ele delegar também uma função se ele não sabe como que faz. Como que ele vai cobrar algo se ele não sabe como que faz? Né? Que nem a gente passa, eu que sou gestora de tráfego lá, que eu fico mais no tráfego lá, a gente vê o cliente falando assim, não se importar com as métricas, né? Falando assim, não, cadê meu lead? Não, peraí, a ferramenta, a gente fala como que funciona a ferramenta. Fala assim, coloca R$100 que vai dar certo. Não vai. Aproveitando então, olha, vou pedir você vai responder essa pergunta. Sim. Aí eu pedi pro Michel já preparar os nossos patrocinadores, o cara vai voando, já que você entrou nesse assunto. Sim. Aí eu vou falar, é verdade ou mito que a gestão de tráfego garante vendas para a empresa? É mito. Não vai não? Não. Mas eu ouvi que é só fazer o tráfego que nós ficar rico. Faz o tráfego que fica rico. É tráfego pago, gente. É tráfego. Depende do tráfego que você faz. Depende do tráfego que você faz. Mas porque tem diferença. É tráfego. Não, tráfego é o nosso, tráfico é outro, tá? E a gente usa o tráfego, tá? Aquele que da realidade não garante vendas. Isso depende muito do seu nicho, daquilo que você está procurando, mas não vai garantir vendas. Aqui eu estou falando a verdade para vocês. Mas fulano XY, aí você vê lá com o fulano XY só porque ele se responsabiliza com aquilo que fala. Mas aqui a gente não. Mas o própria ferramenta fala que não vai garantir vendas. Isso que eu acho interessante. Né? Se a própria ferramenta está falando, por que eu vou chegar aqui e vou falar para você que faz? A gente sabe por uma estatística, por uma média, né? Sim. Até porque faz questão de sentido. O quê? Se você vai impulsionar, o tráfego é o quê, gente? Você vai impulsionar, você vai trazer mais alcance para aquilo que você já está fazendo. Não tem milagre. Se o seu conteúdo é ruim, você vai só colocar mais pessoas para ver o seu conteúdo ruim. Não adianta, entendeu? Então, ou seja, se seu conteúdo é bom, já é para ele estar tendo resultado sem o tráfego. Aí, o que você vai fazer com o tráfego? Exemplo, eu vendo caneca, eu vendo cupcake. Cupcake. Não sei nem porque eu tirei da minha cabeça isso aí. Cupcake é um bom... Eu lembrei do CapCut, eu ia falar bem isso. É o cupcake. Mas é que eu vendo 1 por semana, eu tô vendendo 5 por semana. Então você tá vendendo, as pessoas estão comprando, tá falando que tá bom, tá gostando, tá indicando? Sim. Tá, então aí você faz o tráfego. Porque você imagina, poxa, toda semana eu vendo 5 e as pessoas estão gostando. Então, automaticamente, se eu alcançar mais pessoas, eu vou vender mais. Sim. Certo? Aí faz sentido. Agora, você tem um produto que você já ofereceu pro seu amigo, pro seu vizinho, dependendo do que nem sua mãe tem coragem de comprar. Você vai colocar dinheiro para vender para quem? Vai culpar ainda a ferramenta? Você entende? Então, essa é a realidade. Então, é mito. É mito. E tem também aqueles que falam assim, eu coloquei já dinheiro aí, veio o lead e não fechou. Aí o problema não é porque a ferramenta cumpriu com o seu propósito. O lead veio. Aí vem as métricas, né? A gente pode fazer um dia só de métrica. De métricas é muito importante. Comercial e marketing é uma briga eterna, tá? Porque o que acontece? Rapidinho aqui, o que é um lead qualificado? É quando você envia para a empresa, né? Você gera ali uma pessoa qualificada. O Conrado fala muito de levantada de mão, né? Então, ou seja, quando uma pessoa vê o seu anúncio, sua propaganda, seja onde for, ela chega até você e fala, olha, eu quero mais informação. Como que ela faz isso? Ela deixa o nome dela, ela deixa o telefone dela, ela deixa o e-mail dela,
Entendeu? Então, ó, eu quero mais informação. Isso não significa que ela vai comprar. Até porque existe uma questão da jornada do consumidor que é muito importante. Sim. Então, se né, a gente vê muito. Chegou a mensagem do cliente? Chegou. Você fez o orçamento? Fiz, mas eu não vendi. Não, aí é outra métrica. E você tem que se preocupar com uma outra engrenagem, né? Porque até aqui, então, o tráfego funcionou. Sim. E falando em cliente, aí a pergunta para você é o seguinte: todos os clientes são iguais? Verdade ou mito? É mito, né? Não são todos os clientes que são iguais, não. Eles têm fase muito diferentes, tá? De certa forma, eu vou falar que nem mandar um abraço pro... Agora me some o nome da cabeça. O Palermo, Cláudio Palermo. Que ele respondeu, né? Mais ou menos, né? Pode ser... Sim, mais ou menos. Pode ser no meio. Pode ser no meio, né? Mas na tendência não. Vou pedir pro Michel colocar aqui os nossos patrocinadores e aí eu já falo um pouquinho sobre a questão dos clientes. Bom, você que está precisando de um plano de saúde, seja familiar ou empresarial, tá? Final de ano está chegando. Normalmente, né, as pessoas viajam. Depois do final do ano tem o quê? Carnaval. E pessoal vai para festa, vai pular carnaval. Infelizmente, aumenta muito o risco de você sofrer um acidente, de você ter algum tipo de doença, tá? Às vezes praia, piscina, muitas pessoas, clubes, você pega ali uma micose, uma situação ou outra, muda tempo, enfim. Final de ano, começo de ano, devido às festas, né? Isso daí acaba trazendo um pouquinho mais de complicação aí para a vida do brasileiro no dia a dia, né? E se você não tem ainda um plano de saúde e não precisa estar só em Guarulhos, tá? Você pode estar aí, né, em qualquer região, desde que tenha aí as empresas que possam atender, você pode contratar a JFS Seguro. Só procurar lá o Jefferson acessando o site www.jfsseguros.com.br ou entrar no contato pelo telefone 11 2497 4415. Então, plano de saúde, seja familiar ou empresarial, aí para os seus colaboradores, é com a JFS Seguros. Bom, falando aqui em venda, falando em tecnologia, falando em automoção, né? Você quer aumentar aí, acelerar em até 8 vezes mais o seu atendimento, seja na captura de leads, venda direta ou no receptivo aí no seu departamento de saque, contrate aí o Chat Ideal. Ele é ideal para você que não tem tempo, né? Isso não é roubar, tá? Ou tirar a profissão, né, o colaborador ali da profissão, porém a tecnologia ela vem para isso, né? Uma das principais funções, né? Ela otimizar o tempo, né? Trazer mais resultado em menos tempo, né? Sim, e fora onde o colaborador não consegue ir, porque tem um horário também. Tem um limite, né? Limite de horário. O Chat Ideal aí vai fazer com que você não perca a venda nem de madrugada. É isso aí. Bom, com o valor de um vale transporte que você paga para um colaborador, você tem o Chat Ideal trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias da semana, fazendo todo o seu atendimento, tá? Você ali configura todo o seu funil e você tem todo o seu atendimento. Então, Chat Ideal é só você acessar www.chatideal.com.br, só procurar o Cadu e o Diego, tá? É uma ótima opção para você. Bom, então voltando aqui, eu não vou me estender porque o assunto é bem longo, mas não, os clientes eles não são iguais, tá? E o ponto principal aqui que nós podemos destacar, né, são diversos ali, a questão, poxa, tem a questão da mulher e do homem, Sim. né? Por mais que eu não gosto muito de ficar colocando o pessoal todas as mulheres não são iguais, todos os homens não são iguais, Sim. mas existem padrões, tá? Por exemplo, se você pegar um grupo de mulher que faz pilates, Sim. por mais que ela tenha as outras categorias, né, ou características diferentes, o Pilates é o ponto comum dela. Sim. Certo? Sim. E assim vai. Tem um homem também que faz Pilates. Então, o ponto principal que eu vejo da diferença dos clientes é a jornada de compra, né? Esse eu estava falando com a Priscila, né, eu até falei, imagina, lembra da história do gênio, né? Do gênio. O gênio da lâmpada mágica, tá?
Então o que acontece? Quando você, lá no personagem, ele encontra o gênio, normalmente são 3 desejos, mas eu lembro que foi um filme, uma série, que o cara só podia um desejo. E ele ficou bravo ainda. O autor, o autor acho que ele quis brincar com a questão, mas como só um? Não é 3? Não, comigo é só um desejo que você tem. Então você tem 3 desejos para poder pedir lá para o gênio. E ele vai realizar para você. Eu não sei se você já teve algo que eu vou falar aqui, que eu chamo da, entre aspas, tá? A falsa sensação de riqueza, de você ser rico. Olha só como é que funciona. Digamos que por algum motivo ou outro, porque você fez uma venda, ganhou um prêmio, não importa. Você tem aí 20 mil reais na sua conta. Isso vai te dar uma satisfação e um poder de compra satisfatório, certo? Chegar ao ponto de, por exemplo, lançou o iPhone 16, é 18 mil reais. Você pode chegar ali no seu grupo de pessoas e até internamente para você fala assim, eu compro à vista se eu quiser. Entende, né, essa sensação? Essa sensação de poder, assim, né? A Honda lançou a nova Start, a nova Titan, custa R$19.500. Pô, você tem 20 mil reais na conta, né? Não vai tirar dele para você pagar. Imagina, você tem 20 mil lá e não vai interferir na sua conta de água, né? Nos seus outros gastos. Eu vou comprar à vista essa moto. Certo? Então, quem ouve você falar assim, dependendo da forma, vai falar assim, caraca, a Priscila tá rica, tá milionária, poder, né? E você tem esse poder. Eu chamo isso de falsa sensação de riqueza, tá? Ao mesmo tempo que você tem esse poder de compra, ok? Você não tem. Por quê? Se a moto tá lá 19.500, você tem 20, comprou, você não tem mais nada. Aí falta dinheiro pra você colocar a gasolina. Aí no mês seguinte você não consegue pagar o seguro da moto, entendeu? Sim. Você fala assim, caraca, eu comprei a moto e o seguro? Putz, tô sem dinheiro. Sim. Entende? Então você tem o poder de compra para fazer 1, 2, 3 pedidos aí pro seu gênio do banco lá, que é o caixa que você tem, Sim. certo? E qual que é a grande diferença que muitos vendedores, empresas, eu acredito que elas, se pensar dessa forma, vai mudar um pouco a sua abordagem, tá? Quando o cliente ele entra numa loja ou entra no site, você tem um contato ali que ele quer comprar, às vezes ele tem esse dinheiro. O problema não é dinheiro. Ele pode comprar o seu produto à vista. Mas só que ele não tem só aquele desejo. Sim. Ele tem outros. Entendeu? Aí às vezes é um valor que veio de uma comissão que o cara trabalhou pra caramba. E já tem um tempão que ele não viaja com a família dele. E ele fica assim, putz, eu compro esse iPhone, compro, sei lá, às vezes uma mulher, eu compro essa bolsa, né? Ou eu viajo com a minha família. Então, ou seja, ele tem aquele poder de compra, só que ele tem muitos pedidos, desejos, opções para ele poder trocar, certo? Então, de fato, e tem uma frase que fala, né, que a venda começa no não. Sim. Então, ou seja, de fato, o que vai influenciar, né, o que vai trazer aquele fechamento é a sua argumentação, é a sua forma que você atende o cliente, é você entender, né, o momento do cliente. E às vezes, eu vou além, tá? Eu prefiro assim. Eu tenho um produto, às vezes, para poder vender, digamos, de 10 mil reais. Eu sei que o cliente tem aqueles 10 mil reais. E ele quer, entendeu? E às vezes ele até precisa. Mas eu sei que não é um dinheiro que o mês que vem ele tem mais 10 mil. Poxa, foi uma ocasião ali que acabou trazendo esse dinheiro para ele. E talvez não seja legal ele comprar o meu produto. Sim. Talvez eu fale para ele, poxa, vai viajar com a sua família. Entendeu? Compra aquele outro produto, aquela outra situação que para esse momento para você, nessa jornada que você tá, eu acredito que vai deixar você mais tranquilo, né? Sim. Que vai te trazer... Você não vai ter esse resultado. Porque, ou seja, nada muda o resultado de outra situação. Né? Você vai comprar um iPhone 16, é aquele resultado que você tem. Você tem dinheiro para comprar um iPhone 11, é o resultado que você tem. Sim. Então você vai ter o resultado a partir daquilo que você compra, né? Mas se você entende e respeita a jornada de compra do seu cliente, você não se frustra com os nãos, porque o não é pra gente, o não é pra ela. Sim. Quando a gente oferece a comunidade para vocês num valor absurdo, que desculpa, gente, mas não faz sentido, tá? O valor que nós estamos fazendo à comunidade, pro conteúdo e suporte que vocês vão ter, né, que as pessoas vão ter, não faz sentido, tá? É só para pagar a plataforma mesmo. É pra gente cobrir nossos gastos. Porque, né, tem todo um outro processo por detrás. Mas assim, aí a pessoa fala assim, não quero entrar na comunidade de vocês. O não é pra nós. Sim. O não é pra você.
Entendeu? Porque a nossa vida vai continuar do mesmo jeito, mas a de vocês. As informações que estão lá, nós já temos. Sim. Somos nós que estamos colocando essas informações lá. Então, você que está aí do outro lado, que nós sabemos, que identificamos, porque nós já sofremos com muito isso, estamos sofrendo com outros processos que vocês vão acompanhando passo a passo, vamos crescer juntos, tá? Então, quando você fala não, você fala, não é não para a nossa comunidade. Você fala, olha, não quero aprender a postar. Eu não quero alavancar o meu negócio através do tráfego pago. Olha, eu não quero dormir tranquilo e ficar sem medo de receber um processo porque a minha marca não está registrada. Eu não quero aprender a montar o meu site, montar a minha estrutura e não ficar dependendo somente das redes sociais. Correr o risco do seu Instagram, seu Facebook, simplesmente ser bloqueado ou até mesmo as plataformas pararem de existir. Ninguém diria que o Orkut ia parar de existir. Verdade. E parou de ninguém usava, ninguém imaginava aquilo, você entendeu? Então, quando você fala não, você não está falando não para nós. Você está falando não para você. Deus está falando não para a paz que você diz que quer. Sim. Essa é a grande questão. Então, começa com tudo. O que você quer? Né? Porque talvez, é que a gente fala, a nossa comunidade não é para todo mundo. Não, ela então, não talvez você realmente não faz sentido. Né? Tem fase de empreendedor, nós analisamos. Tá? Então tem fase de empreendedor que você já esteja que não faz sentido você estar lá de fato. Sim. Não é? Agora, uma grande massa, aí nós identificamos que de fato faz muito sentido. Sua vida vai ficar mais leve, eu tenho certeza disso, se você entrar na comunidade. Tanto que, trazendo essa questão da comunidade, tanto que o nosso propósito de vida, assim, dentro da comunidade, é fazer a questão de você prosperar lá dentro, de ter a sua liberdade financeira, a sua liberdade também no dia a dia, porque vai ficar mais leve e para poder estar com a família, né? Para você ter o seu momento aí com a família, a gente preza muito isso. Então, os nossos valores, eles estão nessa questão desse tripé, lá dentro da comunidade, né? E se você está lá na comunidade, você vai entender cada ponto, cada processo, porque a gente vai pegar na sua mão. E essas primeiras pessoas que estão lá dentro, vai estar mais perto de nós, né? Vai ficar mais perto de nós, vai ter a condição de a gente estar mais juntinho ali, né? Do que se fosse algo muito maior, né? Porque como tem poucas pessoas, a gente consegue dar mais atenção, mesmo no nosso dia a dia. E né? ela vai acabar ajudando a construir a comunidade junto com a gente. Isso, e exatamente, você vai construir a comunidade junto com a gente, né? Porque a gente está em construção. Então, é uma oportunidade, assim, que é incrível. Porque a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor lá dentro. A gente está colocando nossas experiências de vida ali, que a gente nunca imaginou que a gente ia falar, né? A gente nunca imaginou que ia colocar lá. E disponibilizando para vocês, lá dentro da comunidade, para vocês não passar por aquilo que a gente passou. Eu passei por muitas coisas no digital, e que hoje eu olho para trás e falo assim, graças a Deus que isso me deu a capacidade de falar assim, ó, não vai por esse caminho, que isso aqui não vai dar bom. Você vai gastar muito dinheiro, você vai se estressar, não vai se tornar leve para você. E eu tenho certeza que você também, Gabriel, aconteceu também várias coisas que você fala assim, não, eu não vou deixar ninguém passar. Como eu gostaria de ter uma comunidade igual a nossa, não é sendo hipócrita nem nada, porque assim, eu comprei muitos cursos, né? Um que eu tenho a imensidão prazer de falar e valeu cada centavo que eu investi, foi com o Conrado Adolfo. Mas, por exemplo, eu entrei na faculdade de marketing, fiz meu primeiro semestre e tranquei, porque senão, desculpa, assim, não vou nem citar a questão da faculdade, mas assim, é que o propósito deles é outro. Se você quer o propósito da realidade, do mundo real, não ficar viajando nesse mundo ideal por aí, tá? Faz muito sentido. Até porque, veja bem, se for para você, fase é fase, né, Priscila? Sim. Você tem que entender o que é uma fase. Tá? Porque assim, se for para você ser empresa, de coração, entra numa empresa CLT. Tá? Porque se for para você ser empresa 5, 10 anos, dependendo da sua idade, né, sua saúde, acha uma empresa. Como dizem nossos parentes quando nós estamos tentando investir. Sim. Arruma um emprego. Vai arrumar um emprego, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque assim, se você não tem a mentalidade de criar, porque veja bem, você não deixou, é uma falsa ilusão. Sim. Porque você de fato não tem benefício nenhum. Entendeu? Se você ficar doente, porque veja bem, não, eu tenho um CNPJ, eu abri o e-mail, eu tenho um CNPJ, eu sou empresário. Você consegue ficar 2 meses sem trabalhar? Um mês? O que vai acontecer com as suas contas se você não trabalhar?
E, Você entendeu? e fora Não- que não faz você sentido. e fora que você tá deixando a maior parte da sua vida ali ir embora. Porque é tempo. E o Porque, tempo porque é a pessoa, muito não, eu vou virar o valioso. meu negócio porque eu trabalho o dia que eu quero, a hora que eu quero. Sim, você pode falar, hoje eu não vou trabalhar. Se seus boletos esperarem, né? Se seus sonhos, né, que você pretende esperarem. Então, ou seja, uma fase é normal, gente. É isso Sim. mesmo. É uma empresa, se você acredita, vamos pra cima, é final de semana, é feriado, mas se você é dessas pessoas, eu vou montar o meu negócio porque eu quero feriadão, porque 5 horas da tarde eu vou embora, esquece. Melhor Essa você ir pro não é CLT. lixo. A melhor coisa da sua vida não é pra você. Não é pra você CNPJ. Você vai... É sem mimimi, né? É sem Já mimimi. Vamos dizer logo. Não é, porque você vai perder sua liberdade, você não vai ficar com a sua família, e fora que os seus filhos vão falar assim, nossa, pai, eu não quero trabalhar, não quero... Não quero trabalhar, né? Eu não quero trabalhar com o que você trabalha, porque geralmente é assim, quando a pessoa abre CLT, quando a pessoa abre um CNPJ, ela abre um negócio, ela quer que toda a família vai junto com ela. Eu apoio aí, fala que ninguém acredita. Mas Ninguém acredita, ninguém apoia, ninguém nada. Mas assim, acreditar é uma coisa. Agora, você se iludir que aquilo que você está fazendo não está dando resultado é outra. Aí a gente tem que ter pé no chão, né? As coisas não funcionam. A gente não vive de luz nem de maravilha direto, não. Tem a pancada da vida, né? E aí, às vezes, seu filho, sua filha não vai acreditar no seu negócio. Ah, porque meu filho não trabalha comigo, nem nada. Por que será? Porque talvez ele vai falar assim, ó, essa é a vida que eu não quero. Eu não quero. Às vezes ele não sabe, eu não sei exatamente o que eu quero, mas... Isso daí eu não quero. Não. Eu não quero viver 24 horas por dia, eu não consigo nem fazer na minha vida, não consigo nem cuidar dos meus filhos, nem sair para poder tomar um sorvete e tudo mais. Então, melhor você pegar um CLT que fica mais leve para você. Mas você, que equipe aí tá começando agora... É isso mesmo, é fases, é que nem uma criança, né? Eu tenho 2 filhas e as mães falam assim, nossa, Pri, como que você conseguiu passar com as suas 2 filhas? Eu falei, fase. Tem a fase de bebê, porque vai passar, porque às vezes eu falo assim, nossa, Pri, eu não aguento mais ficar com uma criança pequena. É fase, vai passar. Aproveita essa fase, porque essa fase não vai voltar. Né? Então aproveita essas fases aí que não vai voltar, aprenda o que você tem de aprender, né? E cresça. Agora, se esse é o momento de crescer, então vem para a comunidade. Mesmo você sendo equipe, vem para a comunidade. Você que está aí, que quer colocar o seu negócio no digital, que quer treinar a sua equipe, vem também para você aprender o beabá, assim, o 360 de uma agência, né? Bom, e o tempo passa, né? Nossa, eu já passa. imaginei, né? Fora as perguntas que a gente pensou aqui, eu falei, a gente ia fazer a pergunta como sempre, né? Nem o outro quadro a gente conseguiu fazer. Mas, bom, nós vamos aqui praticamente finalizar com poucas palavras, tá? Porque nós já estamos trazendo no final, mas eu acredito que o que nós falamos aqui, eu acredito que a gente já conseguiu passar a mensagem para você, né? Desses pontos importantes. Algo que eu ia comentar aqui seria... o que torna, né, o modo Start da comunidade Chega de Mimimi tão importante, né, para a pessoa crescer no digital? A realidade como ela é. Né? A Priscila gosta de falar essa frase. A realidade como ela é. A realidade como ela é. Então, eu comecei a trabalhar, digamos, já com digital, porque fazia artes no Photoshop, né, mexia ali com impresso, mas usava ali, né, já a tecnologia, sim. Né? Em 2006. E de 2006 para cá, os anos se passaram, foram diversas experiências, né, assim, imensa. E até eu conseguir construir, né, aquilo que eu tenho construído, né, para não conseguir hoje ser só eu empresa, né, eu estar sozinho, a gente somando, se for somar hoje, todo mundo ali da equipe são 12 pessoas. Já dá um time de futebol já, né? Sim, dá. E eu vou falar pra você, mesmo com 12 pessoas, eu ainda não consegui literalmente me desconectar, porque tem a minha parte ainda, né? E como que se fala? Achando que tá pouco ainda, a gente vai lançar uma startup o próximo ano, que a gente vai falar no próximo mês, vamos deixar ali. Mas isso, é crescente, né? E eu fico feliz pelas pessoas que eu já consegui ajudar, pessoas que se formaram ali. A comunidade, meio que ela é um resultado de pessoas de tudo que eu aprendi,
né, ao longo desse tempo, do que eu estou aprendendo, de situações que eu ensinei outras pessoas porque eu não tinha dinheiro, condição, né, o sistema para mim poder pagar um profissional 100% qualificado para me ajudar no serviço. Eu encontrei algumas pessoas, eu acho que às vezes um pouco mais maluca do que eu, que acreditaram em mim, né? Mais uma vez, quero mandar um abraço imenso aí pro Júnior, né, que foi uma pessoa que acreditou e acredita em mim até hoje, né, assim, cara, literalmente sem palavras, tá? E esse é um dos pontos imensos importantes, tá? Procure estar próximo de pessoas que de fato ali, né, a linha, essa questão de você falar assim, ó, eu não vou trabalhar em CLT porque eu não vou trabalhar para construir o sonho dos outros. Nossa, essa frase aí... Gente, esquece isso da sua vida, tá? Faça o seguinte, se faz sentido aquilo, alinha o seu sonho com o sonho daquela empresa, que vai dar tudo bem. Tá tudo bem. Não deixa as pessoas que não conseguiram e são frustradas querer frustrar você e colocar uma pedra no seu sonho. Porque não tem problema nenhum de você ser CLT, se aposentar até o resto da sua vida, desde que isso te faça bem. Tá? Empreender não é para todo mundo. Não. De fato, tá? Empreender não é para todo mundo. Talvez não seja para você. Tá? E tá tudo bem. Tá? Encontre uma empresa que valorize você, que respeite seu trabalho, que reconheça você como profissional, né? Seja também um profissional dedicado que você vai crescer, não seja só o ajudante do ajudante que você vai entrar lá na empresa, vai passar 10 anos. Às vezes a pessoa não tem problema nenhum, é uma função digna de você ser um faxineiro, alguma coisa assim, tá? Literalmente digno. Só que, e se você escolher você entrar ali, seja, né, como faxineiro, ou seja como um designer numa empresa, e você trabalhar 20 anos, se aposentar nessa profissão, se foi algo que te trouxe felicidade nesses 20 anos, tá tudo bem. Tá? Agora, se foi algo, não vai dizer lá na frente que ninguém te deu oportunidade se você não fez por merecer. Né? Não faz sentido. Então, o que faz sentido dessa comunidade é isso. Tá? Se você quer sofrer, já veio acreditado, aprenda com o erro dos outros. Então, ou seja, o que fez nós crescermos cada vez mais foi isso. A quantidade de vezes que eu errei, vocês não têm noção. Só que graças a Deus ele me deu capacidade, né? me deu força e colocou pessoas que fez com que eu pudesse me levantar novamente, né? E chegar até aqui. E olha que tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Então, cara, o Júnior, muitas pessoas, para não esquecer de ninguém, né? A Ângela foi outra pessoa também que me conectou ali com o Júnior, né? Imenso. E é isso. Tá? Se você procura, lembra, quem são as 5 pessoas, tá, que mais estão próximas com você? Olha para elas, vê se ela tem o carro que você gostaria de ter. Não é inveja, tá, gente? É você analisar. Tá? Vê se ela frequenta os lugares que você gostaria de frequentar, se ela tem a mentalidade que você gostaria de ter, porque se não tem, não é que você tem que ignorar que você vai ser mais amigo, tá? Mas se você quer alcançar esse outro nível, busque pessoas, tá, que estão com essa mesma visão. Então, se você quer crescer, tem dificuldade, a comunidade Chega de Mimimi pode ter certeza que lá você vai encontrar não só 5, mas mais pessoas que estão nessa mesma pegada, nesse mesmo pensamento, tá, em relação ao crescimento. Então, já falei bastante, muito obrigado, tá, por mais um dia aqui no podcast, tá? Agradecer aqui o Michel e deixar a Priscila, né, fazendo a última pergunta, Priscila. Sim. Em poucas palavras, né, e já faz seu agradecimento. Para você, Priscila, por que entrar na comunidade Chega de Mimimi Start? O que faz sentido para você? O que faz sentido para entrar na comunidade primeira coisa, você vai estar com pessoas incríveis lá dentro, né? Se você quer mudar essa sua mentalidade aí, estando com a média das 5 pessoas, lá você não vai ter 5, mas vai ter várias pessoas que vão estar com a mentalidade alinhada para você crescer aonde você estiver, né? Então, o que faz sentido para mim, para você estar na comunidade, é você estar com pessoas que estão alinhadas com aquilo que você acredita, que é a questão de você prosperar, né? Ter a vida rica que você merece, aonde você estiver, né? É você ter a liberdade e a leveza de viver no seu negócio ou de viver aonde você estiver, né? E também estar com as pessoas que você mais ama. Porque eu acredito assim que quando você tem leveza e prosperidade na sua vida, você consegue estar com as pessoas que você mais ama. De uma forma muito leve, de uma forma você consegue aproveitar cada momento. Então, assim como nós
estamos vivendo essa jornada de também entender cada momento nosso, assim você também aqui na comunidade vai aprender de uma forma muito simples, leve. Aqui a gente não vai ensinar para vocês aquilo que não existe, mas aquilo que é a realidade como ela é, né? Não adianta você querer fazer milhões assim se você somente não está preparada para receber. Se também a sua conta não está preparada para receber também, né? Então faz sentido isso, né? Faz sentido você estar em lugares onde pessoas têm propósitos bem estruturados, né? Chega de ficar com pessoas que reclamam e vem para a comunidade Chega de Mim, onde você vai aprender todo o processo aqui, e não só isso, ainda tem uma mentalidade vencedora. Chega de mim e bora pra ação, é isso mesmo. Só uma coisinha, só mais uma coisinha, é só uma não coisa, dá pra aguentar. Ele entrando assim devagarzinho, sabe, porque é muito importante, ó, a maioria das pessoas, quando compra curso, faz tudo. O que geralmente eles querem? Vender mais, não é isso? Eles querem vender mais. Reflita só, muitos negócios, tá? Talvez você hoje, se você vender mais do que você vende, você quebra. E eu vou falar pra você, nós estamos vivendo isso, tá? Ó, na agência hoje, além essas pessoas que eu falei que apoiam nós temos 12 pessoas. Dependendo do serviço, se a gente vender mais hoje, eu vou quebrar e vou arrumar pra cabeça. Sim. Numa crescente que nós estamos. Por quê? Porque é uma estrutura. Você entendeu? Você tem que ir caminhar. É que nem a gangorra, né? Se você quiser colocar aqui, se você um subir demais, o outro vai. Sim. Então, ou seja, às vezes você tá. Não, é que eu preciso vender. Ah, e a gente vai falar uma coisa, eu falo isso porque às vezes o pessoal vai falar assim, ó, faz isso. Não, isso não é importante pra mim. Registrar a marca não é importante, isso não é importante. Veja bem, nós já passamos por lá. Tá? Sim. Então, ou seja, dependendo da forma que você tá, se você vender mais hoje, você quebra. Isso é ter discernimento, né? Isso é ter a mentalidade milionária. É você saber o lugar que você está e até onde você pode ir. Aqui tá fora da minha alçada, não vou fazer isso, né? Muitos prometem de você vender mais, de você ter agenda cheia, de você ter isso. Aqui a gente promete que você vai ter uma forma estruturada para você receber aquilo que você precisa, dentro da sua realidade, não fora daquilo que você já tem aí, tá? Como o Gabriel falou, a gente já sabe onde está, o nível que a gente está. A gente não pode ultrapassar falando assim, não, vamos lá, vamos fazer. Senão a gente quebra, todo mundo tá ferrado lá, todo mundo vai ter trabalho e não vai dar muito errado, né? Então, saber a diferença, ó, vem para aqui, que é só sucesso, tá bom? Então, obrigada, Gabriel, por tudo assim. Produção também, muito obrigada. A gente se estendeu aqui, porque a gente fala muito, né? Mas hoje é muito dia de vender, conteúdo. Né? Quando a gente fala, quando é dia de vender, é de vender, né? É, dia de vender, é dia de vender, né? Então é isso, muito obrigada. Até o próximo episódio aí, a sexta-feira, né? Aqui no mesmo canal, aqui no mesmo horário, tá bom? E bora viver a vida que você merece. Até mais.